Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um tema bastante interessante, ainda mais que nós estamos no começo do ano e eu tenho certeza que muitos de vocês estão lidando com isso agora. Esse tema é o destreino. E o que seria o destreino? Seria aquele período de final de ano, de festas, que a pessoa tira o pé, vamos dizer assim. E isso não é só de atletas amadores, tem muito atleta profissional também que no final de ano viaja, curte a família, dá uma diminuída nos treinos, porque afinal, ninguém é de ferro. Então por isso que eu direcionei esta questão ao nosso personal running Beto Cianfarani, para ele estar falando para a gente quais são os riscos do destreino e o que os atletas têm que se preocupar no período de retomada. Diz aí pra gente, Beto. Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar do seguinte assunto: quais são os riscos que um atleta corre no retorno pós-férias? Bom, quando encerra um ano de corridas, né, em dezembro, existem vários tipos de perfil de atleta, né? Existem aqueles que entram nas férias e não fazem nada, param de treinar absolutamente toda a rotina de treinamento e se alimentam extremamente mal. Existem aqueles que entram no período transitório, né? Aquele período onde há uma diminuição boa do volume e da intensidade, pensando apenas na manutenção das capacidades do atleta para ele não retornar sem condições para o período de base, né? E existem aqueles atletas que continuam treinando normalmente, que isso faz parte da rotina, do dia a dia dele, né? Então existem essas principais três classes, né? Os que param de treinar totalmente, os que fazem um período transitório com diminuição de volume e intensidade, e aqueles que, é claro, dentro daquilo que o treinador prescreve, não diminuem tanto assim o volume e a intensidade. Claro que o treinador ele tem que ser inteligente, que ele não pode exigir tanto do atleta nesse período, porque senão quando entrar na base ele já vai entrar praticamente com um grau de fadiga elevado, né? Qual que é o principal risco para aquele que parou tudo, né? Aquele que provavelmente não treinou absolutamente nada? A gente percebe que nessa época do ano, né, a época das festas, muitas pessoas, né, não vou nem falar atletas, muitas pessoas exageram na comida, exageram na bebida e voltam extremamente acima do peso. Então aí nós temos já duas problemáticas. A primeira é a perda do peso nesse período inicial de retorno de treinamento. O segundo é entender que esse período parado já vai ter uma redução drástica do cardiorrespiratório, da questão da força. Então nós temos uma perda, né, significativa daquilo que ele está acostumado a produzir nos treinos que ele, no dia a dia, com um ano bem treinado, ele pode realizar. Então ele já vai ter essa perda. Ele já vai teoricamente ter uma necessidade de perder peso, né, de forma gradativa, é claro, além de estar voltando num retorno bem lento com os treinos de corrida, né? Então o processo é muito mais lento. A gente percebe que tem atletas que se machucam nesse período porque eles não querem ter a paciência de pegar leve no início e achar que vai voltar como estava antigamente, né? Então é um período que a gente tem que ter muita atenção para esse atleta que para totalmente, não realiza estímulo nenhum, né, devido a tudo isso que eu disse. Ao atleta que fez o período transitório, ele tem que entender que por mais que ele tenha diminuído o volume e intensidade, provavelmente ele perdeu um pouco, né, da capacidade cardiorrespiratória, da questão muscular também. Ele vai ter um decréscimo, um leve decréscimo, então não dá para ele sonhar em voltar no ritmo que ele estava correndo no final do ano, mesmo porque o treinador ele não vai ser louco de passar, né, essas intensidades, ele vai respeitar esse período de transição
elevando o grau de condicionamento para ele voltar no tempo certo a promover o treino naquilo que ele está acostumado, né? E a gente percebe também que aqueles atletas que treinaram muito, isso é muito comum acontecer, não é tão raro assim, né? Aquele atleta que treina muito no final do ano, por quê? Porque tem tempo, né? Tá de férias, vai viajar, gosta de treinar. A gente tem que ter o seguinte feeling: se esse atleta já não está num estágio de fadiga superior daquele que ele vinha no final do ano, né? Se ele não vai ter que entrar num período regenerativo para se recuperar, tá? Então é muito importante entender esse período, tanto aqueles que param totalmente, aqueles que fazem o período transitório com diminuição de volume e intensidade, e aqueles que treinam muito e acabam chegando no começo do ano já exaustos e às vezes até com início de lesão, tá certo? Então essas são as principais características do que a gente tem que observar com esse período de férias e tá retornando, né, no momento certo, segundo o meu ponto de vista, tá certo? Valeu, obrigado! Bom, meus amigos, então como vocês puderam ver, a principal preocupação nesse período do destreino é a cautela. O atleta tem que ter muita paciência nesse período, porque o jeito que estava antes dessa parada não vai voltar quando retomar, né? Infelizmente, todo esporte, atividade física é bastante ingrata com a gente, né? A gente fica aí meses, anos treinando, e se você ficar 1, 2 semanas sem fazer nada, você acaba tendo uma dificuldade muito grande na retomada, né? Então, vou contar para vocês o meu exemplo, né? Eu fui viajar no final do ano passado, fiquei aproximadamente aí 11 dias sem correr e 3 semanas sem musculação. E teria já a BR-135 nos dias 14 de janeiro e 15 de janeiro. Então, quando eu voltei de viagem, né, na semana do dia 4 ao dia 8, eu já tentei retomar o mais rápido possível, né, fazendo musculação, correndo, né, acabei fazendo aí um volume de 49 quilômetros para tentar compensar. E no treino que eu tô acostumado de fazer do montanhão, que é um treino que tem bastante subida, nas subidas eu estava extremamente ofegante, né? Tanto que na subida maior que tem, né, que a gente fala do final ali do montanhão, é a mais íngreme, essa eu tive que parar pelo menos umas 2 vezes para andar. Então vocês veem, não tem como retomar muito rápido, né? É besteira o atleta que pensa que vai voltar do mesmo jeito que estava antes, né? Porque pode ser uma semana off, 2 semanas, sempre vai perder um pouco. Então, a principal dica é cautela, né? E quem tiver um treinador, sempre está escutando as recomendações do treinador. E é muito importante também que o atleta seja sincero com o treinador, né? Então chega o treinador e fala assim: olha, fiquei tantos dias off, precisei viajar. Então tem que ter uma relação baseada na confiança para o treinador poder te passar o treino certinho para você poder estar retomando sem que tenha nenhuma lesão, né? Sem que tenha nenhum problema, porque nesse período muitos atletas acabam ganhando peso, e essa questão de ganhar peso na corrida pode atrapalhar e vir a causar dores, lesões, né? Então é muito importante estar escutando o treinador e estar passando as informações certinhas para ele, para quem tem treinador. Para quem não tem, cautela, né? Tem que ter muita paciência, porque não vai retomar do jeito que estava antes, né? Essas semaninhas off sempre vem cobrar a gente, tá certo, meus amigos? Qual será o próximo treino, o próximo tema que eu vou estar abordando com o Beto Cianfarani? Um grande abraço para vocês.